Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Miguel Fernandes e eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Vocês sabem quais eram os equipamentos eletrônicos mais desejados pela galera nos anos 2000? Se você viveu nesses anos, sabe como era sonhar com aqueles aparelhos incríveis, né? E se você, assim como eu, não conseguiu comprar por conta de grana, calma, porque hoje eu vou te mostrar uma lista com os 10 equipamentos mais desejados naquela época. E se você não viveu esse tempo, fica tranquilo, pois tenho certeza que vai curtir e descobrir o que a gente tanto queria lá atrás. E quem sabe até descobrir algo que nem sabia que existia. E vamos iniciar nossa lista, galera, falando sobre o PlayStation 2, o soberano dos games. O PS2 era top dos tops. Quem tinha era praticamente um herói entre os amigos, e não era para menos. Jogos como GTA San Andreas e o God of War fizeram história. E aquele jogo do Winning Eleven no CDzinho pirata, eu sei que muitos aqui tiveram, né, pessoal? Nós não podemos mentir, né? As condições não eram tão favoráveis, não é mesmo? E uma curiosidade é que o PS2 ele vendeu mais de 155 milhões de unidades. Ele tornou-se o console mais vendido de todos os tempos. E até hoje tem uma galera enorme aí que ainda utiliza o console original para se divertir e passar o tempo. E ele também foi o primeiro a suportar o formato DVD, o que o tornava ainda mais interessante. Mas deixa eu saber de vocês, galera. Eu também tive um PS2. E você? Também teve? E se não teve, comenta aí que eu sei que muita gente jogava. E qual que era o seu jogo predileto aí do PlayStation 2? E esse próximo da lista eu vou confessar para vocês que era um dos meus desejos de consumo. E quase ninguém tinha. Eu tô falando do iPod. Pense no iPhone de hoje em dia, mas sem ligação ou redes sociais. Só você e a trilha sonora ideal. E sabe qual que era aí o combo perfeito na playlist? Linkin Park e Rihanna, nos fones brancos, hein? Dominando o momento. Quem lembra dessa vibe aí? E uma curiosidade é que a Apple lançou o iPod em 2001 e ele veio na versão Classic e podia armazenar até 10 mil músicas, hein? Era coisa pra caramba. Algo inimaginável para a época. E o slogan de lançamento dizia 1000 músicas no seu bolso. E foi um marco na forma como consumíamos música naquela época. E o próximo equipamento da nossa lista era bem mais comum encontrar. Quem não tinha dinheiro para comprar um iPod, que era o meu caso, acabava apelando aí pro MP3 Player, né? Custava aí baratinho, em torno de R$50, mais ou menos, traduzindo para os valores de hoje. E era bem comum encontrar em muitas lojas, né? E nós utilizávamos o LimeWare para baixar as músicas. E a gente colocava aí 20, 30 músicas. E esses MP3 Players, eles tinham em torno de 128 MB, podendo chegar até 1 GB de capacidade, né? Que era suficiente para a gente carregar dezenas de músicas. E eles foram se tornando tão populares que era comum a galera personalizar aí com adesivos e cases coloridos de várias formas e acabar se tornando um acessório da moda, né? E o próximo da nossa lista era o Nokia 3310, o celular blindado. Esse era sobrevivente, hein? Ele caía da escada, da sacada e ainda funcionava. E ainda tinha aquele jogo, né? O da cobrinha lá, o famoso Snake. Esse Nokia 3310 virou o bichinho virtual da galera. E uma curiosidade é que o 3310 não só é um dos celulares mais vendidos até hoje no mundo, ele teve aí mais de 126 milhões de unidades comercializadas, mas também foi imortalizado na cultura pop como celular indestrutível. E muitos anos depois, até hoje, é possível encontrar dezenas de memes na internet falando aí sobre a durabilidade desse aparelho aí que acabou sendo eternizado o seu legado em razão dessa indestrutibilidade. O quinto colocado era o Discman, ostentação pura. Quem tinha era considerado playboy. E ele era tipo um Walkman evoluído, né? Mas tinha uma limitação terrível. Quem teve sabe o quanto era ruim andar rápido e o CD começar a pular. Nossa, isso aí era terrível. Eu também tive um, acabei comprando usado porque novo custava o olho da cara, né? E uma curiosidade é que ele foi lançado primeiramente pela Sony e ele foi uma transição entre o Walkman, que utilizava fita cassete, e a nova tendência de música digital, né, que utilizava os CDs. E os aparelhos mais modernos, eles foram evoluídos e vinham com a função anti-choque, que foi uma das maiores inovações da época.
e isso ajudava a reduzir esses pulos que o CD dava quando a gente estava em movimento. Mas e aí? Você teve um Discman? Qual que era a marca dele? E o álbum que você mais ouvia? Deixe nos comentários aqui embaixo. E em sexto lugar, nós temos a câmera digital Cybershot, selfie sem filtro. Antes do Instagram e dos filtros perfeitos que nós temos hoje, a Cybershot era a rainha das selfies. E era comum a gente passear nos parques e nos shoppings e ver a galera utilizando de montão. O ruim era que nós tínhamos que tirar aí muitas fotos para aproveitar pouquíssimas delas, em razão da baixa qualidade que tínhamos na época. Depois a missão era correr para uma loja de revelação e montar um álbum físico para mostrarmos para os nossos parentes e amigos. E as primeiras câmeras digitais da linha Cybershot da Sony tinham resolução de apenas 2.0 megapixels, o que era pouquíssimo se nós compararmos ao que temos hoje. Mas era um avanço significativo na fotografia pessoal daquela época. E a câmera popularizou o conceito de tirar fotos sem filme e a possibilidade de vê-las instantaneamente na tela. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é inscrito? Não? Então se inscreve. E se já for, deixa seu like para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Isso nos incentiva a continuar a trazer mais vídeos como esse aqui. E na sétima posição temos as fábricas de filme e música. Mas deixa eu te explicar o que significa isso. Era comum termos gravadores de CD e DVD. E nada de Spotify ou Netflix naquela época. O esquema era gravar para termos músicas e filmes a qualquer hora. E o auge era montar uma capa personalizada no Point. E quem de vocês também fez isso? Deixa aí nos comentários para nós sabermos. E naquela época, ter um gravador de CD e DVD era considerado essencial para criar coletânea de músicas, backups dos nossos arquivos e, claro, ter cópias de filmes. Mas o processo de gravação era tão lento, mas tão lento em razão das máquinas que nós tínhamos e da tecnologia, mas que era compensado pela sensação e o prazer de fazermos nosso próprio álbum de hits. Era impagável. E o próximo da lista também foi meu sonho de consumo. E se você não tinha um PlayStation portátil, o famoso PSP, pois era caro pra caramba, a solução era o Game Boy Advance SP, o portátil dos sonhos. Jogos como Pokémon, Mario, Zelda faziam o maior sucesso entre a galera. E o Game Boy Advance SP era o companheiro de muitos jovens. O design flip ajudava a esconder ele no bolso e inclusive na escola, mas não deixava de ser emocionante jogar escondido na sala de aula. Só não podia deixar o professor ver, não é mesmo? Brincadeiras à parte, pessoal. E ele foi lançado em 2003 e trouxe grandes melhorias em relação ao modelo anterior, como a tela iluminada e a bateria recarregável, que podiam durar até 10 horas. Ele também foi compatível com jogos antigos do Game Boy, tornando-se um sucesso imediato. Na nona posição, o rei dos portáteis. Esse ficou só no sonho de muitos jovens, inclusive no meu, em razão do preço. O PSP, PlayStation Portátil, era tipo um mini PlayStation 2. Ele tinha gráficos impressionantes e uma vasta biblioteca de jogos. E ter um PSP significava poder jogar títulos como God of War, Gran Turismo, dentre outros, e em qualquer lugar, o que era melhor. Ele foi lançado em 2004 e trouxe gráficos de altíssima qualidade para um console portátil e conectividade com a internet, o que era inovador para a época. Ele também era capaz de reproduzir filmes e músicas, tornando-se um dispositivo multimídia completo. Nosso próximo item eu também não tive, pois eu não gostava muito de relógios, mas ele foi desejado por muitos jovens. E fechando então a nossa lista, galera, na 10ª posição, o relógio da Casio, o G-Shock, o indestrutível de pulso dos anos 2000. O G-Shock da Casio não era apenas um relógio, mas um símbolo de estilo, status e resistência. Ele era quase um item obrigatório no pulso de qualquer jovem e adolescente. O G-Shock foi projetado para ser extremamente resistente a impactos e à água, o que o tornava perfeito para aventuras e atividades radicais. Ele também vinha com funcionalidades avançadas para a época, como cronômetro, alarme, luz de fundo, se tornando um ícone da moda jovem. E se você ficou se perguntando qual que era o celular mais desejado dessa época, não vá embora ainda não.
Tem mais um vídeo aparecendo aí no canto da tela. Clica lá e vai conhecer qual que era o celular que a galera desejava nessa época. Se curtiu esse vídeo, dá aquela esmagalhada no like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Até a próxima, galera!